Boa noite, eu vi que começou. Começamos aqui mais uma live nessa madrugada. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos nós nessa madrugada. É uma honra estarmos aqui todos juntos, louvando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha fazer a diferença todos os dias nas nossas vidas. Sejam bem-vindos para quem está chegando agora. Estamos aqui mais uma vez, mais uma surpresa. Boa noite, Camila. Débora, seja bem-vindo. O David, boa noite, David, seja bem-vindo. Oi, Tia Rô. Pedro. Boa noite, Pedro. A Bárbara, boa noite. Que o pai tava fazendo hoje a live às 8, ontem, né? Que já passou da meia-noite. Ontem, às 8, nosso culto caseiro e as pessoas, né? Daí o pai pediu uma votação, o pessoal comentou, então estamos nós aqui novamente. Boa noite pra Débora também. Boa noite, amado, seja bem-vinda. Boa noite, boa madrugada a todos. A Paty, Martiele, Tiago, seja bem-vindo. A Ana. Boa noite, Aline. A Giovana. A Rafinha também, Karine. Ah, Rafinha Guerreira, se ela tá acordada essa hora. Boa noite, Giovana, amada, a paz, seja bem-vinda. Amém. O pessoal ainda está se conectando. O Biel tá mandando o link pros jovens também, para eles poderem. Ó, a tia Alessandra, a Thelma, Elisângela, tia Ruth. Ó, o pessoal tá firme, hein? Olha eles, ei, tamo aí de novo. Não, o pessoal tá firmezinho. A Thelma também. Firmezinho. Pastrio abençoado. Boa noite, Eline. Obrigada. Deus te abençoe, família. Gabriel Souza Alves. Boa noite. Fico apertando os olhinhos sempre que eu não enxergo. O celular é pequeno, as letras. Consegue enxergar na TV? Camila aí, ó. Camila. Ó, a filha está na noite. Está nessa obrigação de noite. Olá, boa noite. Aline. Viu, Rafinha? Tá acordada. Tá acordada mesmo. Ah, viu? Bar. Ó, Rafinha, tá guerreira, hein? Beijão, Ser Rafinha. um exemplo de mulher. Deus te abençoe. Amém? Acho que a gente pode começar orando, né? Pra gente poder começar. Amém. Claro. Pode ser. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por mais uma madrugada na Tua presença, Senhor Deus. Te damos graças, Pai, porque podemos, Pai, mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus, trazendo da Tua palavra, Pai. Te damos graças, Pai, porque podemos ouvir também, Senhor Deus, da Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nos trazer, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, Elisângela, a tia Fê, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Valdir, que está no estilo do trabalho, provavelmente. Seja bem-vindo, Valdir. Ó, o pastor Valdir Mello, é o pastor Valdir, né? Não, é mesmo Valdir. Toda live vai ser isso agora. Tá, é o da Tati. É que eu sempre li, eu não sei porque eu achei que era outro Valdir. Valdir. O Valdir é com V, Ah, desculpa. Vou botar uma colinha escrita aqui, mano. Desculpa, é que uma que eu não enxergo a foto, né? A É outra. a tia Rê que tá ali? Ai, ai. Ó, tia Rê tá Tia assistindo. Rê, tia Rê, oi, boa Olha, noite, tia tia Rê. Rê. Deus te abençoe. Aleluia. Ó, a gente tá quase em 30 pessoas já, ó. Olha aí, a gente nem começou a falar ainda. Glória a Deus. A Débora Leal mandou um pinguizinho. Ai, que amor. Coisa amada. Amém. Amém, então. Amém, pessoal? Eu convido a todos a abrirem a Bíblia em Êxodo 12, versículo 7. Êxodo 12. Êxodo 12. A mãe vai estar colocando aí nos comentários também os versículos pra vocês poderem se achar. Aí ele é meu primo. Ah, um primo do pai, seja Pai do bem-vindo. Senhor Isaías, também acho que é Pai. nosso primo. Ó, o Valdir, eu vou virar pastor na mala. Profético. 12, 7. Vamos começar lendo do 5, que eu acho que é melhor. 12 5? Ó, 12, mãe. 5. Ó, mãe. Moisés, seja bem-vindo à Paz do nossa Boa Senhor. madrugada, live. amor. Quanto tempo? Pois é.
Assisti a tua live hoje no Insta com o Waze. Assisti um pedaço. Um pedacinho. O resto do pedaço ele tava gritando. Amém. Vai. Êxodo 12, versículo 5, diz assim: O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomares das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão o sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nessa parte, nessa passagem aqui, tá falando do povo de Israel quando eles estavam no Egito. Essa daqui é a décima praga, que seria que Deus fala que vai passar entre as casas e vai ir levando o primogênito de todo o Egito. Vai estar levando também o primogênito dos cães, das vacas, do gado, no caso, e o primogênito de toda a família. Né? E o que eu quero me deter nessa parte aqui é a parte que ele fala ali no versículo 7. Tomarão sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. Não, vão pegar o sangue e vão passar. Basicamente seria passar do lado das janelas e nas portas. Né? Nós pegamos a parte do sangue de Cristo e dividimos basicamente em 3. Eu vou falar sobre o sangue como marca, a Amanda vai falar do sangue como vida e o Adriel vai falar do sangue como proteção. Tá? Que seria nos guardar. Como marca, o sangue como marca nessa parte está marcando o local que no caso seriam o povo de Deus, o povo escolhido, que é onde teriam o Espírito Santo. Só que naquela época ainda não tinha o Espírito, porque Jesus ainda não tinha morrido por nós. Né? Então seria a marca de que ali haviam o povo de Deus, né? O povo de Israel. E então então o primogênito não seria levado, ali não haveria a morte, e sim continuariam todos protegidos na vida. Né? Então o sangue que eles colocaram seria uma marca que diria que não era para passar ali a morte, e sim ela apenas passaria e não levaria ninguém. Pode falar. E também a questão do sangue, né? Não tem como falar no sangue sem falar naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Antes de Jesus morrer por nós, ele sofreu o sacrifício, a morte de cruz por nós, por cada um de nós. Nós éramos justificados pela lei. Por isso, a questão com o sangue, porque tinha que ser toda vez que alguém matava algum animal em sacrifício, ou era por pecado, ou por alguma coisa assim, que não tinha. Então tinha que ser um sacrifício com sangue. E depois, quando Jesus veio e morreu por nós, não precisou mais de sacrifício com os animais, porque ao invés de nós sermos justificados pela lei, nós passamos a ser justificados pelo sangue. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo naquela cruz, nós somos purificados por ele. Nós somos totalmente exclusiva, que nem colocaram ali, que nós somos marca... Foi o Tio Inácio? Tio Inácio! Marca de propriedade exclusiva. Exatamente. E é isso, que nem o Bel tinha falado, o sangue é a marca, e é isso, o sangue ele veio para nos justificar, para nos dar uma marca. Jesus morreu por nós, por causa disso, porque nós tínhamos que sermos puros. E então nós passamos a ser justificados pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Foi um sangue puro. Foi a morte de alguém que não deveria estar lá, porque ele carregou a nossa própria cruz. A cruz era para nós, não era para ele. E então nós não fomos mais justificados pela lei. E em Hebreus 9:11 diz que antes mesmo disso tudo acontecer... Deixa eu pegar aqui.
Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo, quando Jesus veio, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ele está falando aqui que antes mesmo disso tudo acontecer aqui no nosso mundo, aqui nessa criação, já tinha se dado início no mundo espiritual. Coisa acontece aqui é porque no mundo espiritual aconteceu alguma coisa. Quando a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é porque no mundo espiritual nós já somos mais que vencedores. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E então lá tudo já estava acontecendo, já estava tudo pensado. E Jesus veio para isso, Ele veio para nos justificar, Ele veio para quando alguma coisa assim acontecer, nós já estarmos nele. A palavra dele diz, não me recordo aonde agora, que ele sempre vai revelar aos seus aquilo que vai acontecer, sempre aos seus. Amós, versículo 7. Deixa eu ver aqui. Amós 3:7. O pai vai procurar ali e vai botar aí. Amós 3:7. É? Eu tenho anotado aqui no caderno. Pode achar aí pra gente ler depois. E ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus. Então, tudo que vem acontecendo no nosso meio hoje, tudo foi porque Deus já tinha revelado. Na própria palavra dele diz que ia sim acontecer guerras, que iria acontecer tudo que está acontecendo hoje. Já está tudo premeditado. O pastor Marrone também veio trazendo a palavra sobre os selos. Então tá tudo lá, é só a gente ler a Bíblia se a gente quer saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, é só a gente procurar na palavra. Vocês têm alguma coisa a colocar? Pode ir. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que ele vai fazer, ele já revelou a nós. Agora a gente temos que ouvir o que ele tem a dizer. E é por isso que é muito importante a questão do sangue, entendermos o que aconteceu, a morte de cruz. Porque ele veio para nos justificar, ele veio para nos salvar. O sangue é vida. A palavra de Deus diz que nós teremos vida e vida em abundância, vai muito além disso aqui, vai muito além da matéria, vai muito além da criação, assim como eu li agora em 9:11, já foi tudo, já está tudo feito. E é isso, sabe? Jesus ele veio e ele veio para transformar. Em Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. E lá no finalzinho ele diz que nós acharíamos descanso para as nossas almas nele. E ele veio para isso, para nos dar descanso em meio a esse meio que nós estamos vivendo, porque é difícil, é uma guerra, porque ficar em casa não é fácil. Ficar em casa, às vezes a gente está acostumado a ficar na correria do dia a dia e correndo para lá e para cá. E às vezes a gente tem que ficar só em casa fazendo nada, cansa, a gente sente falta da nossa rotina. Só que em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós conseguimos achar paz para as nossas almas. Sabe, mano, tu disse que o sangue é vida, né? E se nós trouxermos isso para o nosso meio, para o âmbito mais natural da coisa, assim, o sangue que corre no nosso corpo, ele transporta várias coisas. Ele transporta no nosso corpo, ele transporta oxigênio e todo tipo de vitamina que a gente precisa, tudo, ele corre pelo nosso sangue, levando isso para todo o resto do nosso corpo, né? Então, sem o sangue, nós não teríamos a vida. Nós seríamos pessoas sem cor e mortas, né? E então a base de tudo que a gente tem é o sangue, né? Como vida, realmente é o sangue, porque toda a nossa informação, se o nosso corpo está doente ou não, está no nosso sangue. Por isso que quando a gente vai no médico, ele precisa do exame de sangue. E ali vai estar dito todas as informações que a gente necessita sobre o nosso corpo, se a gente está doente ou não. Então, se nós não tivermos o sangue de Cristo na nossa vida, como vida, né, nós estaríamos doentes. E isso é muito fácil. Um pastor conseguiria ver tranquilamente uma pessoa
que tá com como é que eu posso dizer, assim, que o nível de sangue de Jesus Cristo baixou na vida dessa pessoa, assim, tipo, decaiu mais, sabe? Porque ela ia começar a ficar doente. Ela ia ter, exatamente, ela ia ter começar a ter problemas, tanto espirituais como no cotidiano, né? Alguma Já coisa. disse que o tio Rubem tá assistindo. Beijo, tio Ah, Rubem. Beijo pro tio tio Rubem. Rubem. Seja bem-vindo à nossa sala. Alguma coisa pra propor? Acho que não. Não quer trazer tua parte já? Não, se tu quiser ir mais coisas, pode alcançar. Observa, né? Você pode puxar. Adriana só observa. O Eze também disse ali que permanecer firmes em oração tá mais pra nós. Está próximo do fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. 1 Pedro 4:7. E é isso, temos que vigiar e estar em oração, sabe? Às vezes a gente quer ter uma comunhão e sermos justificados pelo sangue, só que a gente não sabe como. Só que o caminho tá aqui, é a palavra, é oração, jejum e palavra. E se isso não transformar a nossa vida, então eu não sei o que é mais que transforma. Sabe, às vezes as pessoas me chamam e me dizem: ai, Amanda, eu tô me sentindo tão afastada. Ai, Amanda, eu tô sentindo que Deus não quer mais falar comigo. Só que o problema não tá em Deus, o problema tá na gente, sabe? Daí, mas é que eu tô tão desmotivada pra fazer alguma coisa, eu não consigo sair desse buraco. Aí eu só consigo pensar em uma coisa: olha, se o sangue de Cristo não é o suficiente pra nos dar motivação pra um outro dia, se o amor dele não é o suficiente para conseguirmos viver um dia após o outro na presença dele, então eu já não sei mais o que é. Então é isso, a gente tem que buscar, a gente tem que permanecer firme, porque a gente não tá aqui para brincar nesse mundo, a gente não tá aqui para apenas termos as nossas experiências, as nossas emoções, nós estamos aqui para servir um Deus que ele é vivo, que ele é real. E se ele não é capaz de nos tirar de uma depressão ou de uma ansiedade que muitos vêm sofrendo nesses últimos dias por conta da quarentena, porque eu sei que é difícil ficar parado, então eu não sei o que é mais que nos ajuda. Porque se Deus não é a solução, então nada para nós vai ser. Se ele não é o suficiente, nada vai ser o suficiente. Pastor Dari, quanto tempo, pastor? Seja bem-vindo. Ele deve lembrar da gente quando a gente era bem pequenininho. Da casa lá. Fala o pastor Dari que nós recebemos o Ronaldo aqui em casa essa semana. Falar pra ele. Fala aí. Pastor, a gente recebeu o Ronaldo aqui em casa essa semana. Ele tá bem feliz, tá se firmando em Deus. Que acho que boas notícias também devem ser trazidas, não só as ruins. A partir no Velho Testamento, os pecados eles eram lavados apenas com sacrifício, né? Então, um animal sem nenhum defeito, um cordeiro, deveria ser morto para que os nossos pecados fossem limpos, né? No caso, fossem cobridos com o sangue, né? Isso. E no Novo Testamento já não precisava mais disso, a partir da crucificação de Jesus, porque ele foi o cordeiro sem defeito que veio por nós, sabe? Ele morreu por nós e por todos os nossos pecados e dos pecados que irão surgir no futuro, né? Então, a partir do Novo Testamento, depois do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais sacrificar um animal para obter o sangue, porque nós já temos o sangue de Jesus, né? Ele é presente na nossa vida, basta apenas a gente clamar por ele. Pode falar. A Mandinha, ela trouxe dizendo que o sangue é vida, né? E aí eu resolvi dizer que eu peguei porque o sangue ele nos guarda. Sempre que nós vamos fazer uma oração, alguma coisa, a gente sempre pede: Deus, cobre o fulano com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. Porque o sangue ele nos guarda, o sangue é uma forma de proteção também. E então ali em Êxodo 12:13, que diz assim, ó: e aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, eles colocavam o sangue ali como uma forma de proteção e também para mostrar que ali naquela casa o Deus habitava ali. Porque o povo do Egito era um povo pecaminoso, era um povo que estava fora dos quadros, todo mundo pecando. Então Deus começou a enviar pragas ali e também para que o povo pudesse sair, né, ali, né, poder ir embora. Então, na minha visão, como o sangue é uma forma de proteção, ali estava simbolizando o quê? Estava simbolizando que para eles serem protegidos e também para dizer que naquela casa o perdão já havia sido instaurado, na minha opinião. Que as pessoas ali daquela casa pertenciam a Deus. Não eram igual às outras ali que estavam em meio ao pecado, elas tinham sido separadas por Deus. Que eram quem seria as pessoas que seriam salvas. E se parar para prestar atenção, é basicamente o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos nesse momento aí da praga, todo mundo tem que ficar em casa, isso e aquilo, mas na verdade nós estamos sendo separados por Deus, como eu estou acostumando a dizer faz um tempinho, esse treinamento que nós estamos tendo. Nós estamos sendo separados por Deus, os mais fortes, aqueles que estão realmente buscando, aqueles que estão se preparando para o que está por vir. Então, ali também diz que será a passagem, né? No caso, comemoravam a Páscoa, que significa passagem. Que eles passariam por aquilo. Também por isso que nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa não é só o ovo não. O coelho que solta ovo. A Páscoa significa passagem, que foi quando o povo de Israel, né, foi liberto. Então, se para pensar, como o pai também disse em umas lives atrás, o pai anda dizendo, que nós estamos passando também, se você para prestar atenção, nós estamos chegando na Páscoa e nós estamos passando por uma grande passagem, onde várias coisas estão mudando, né? A gente não ia imaginar que uma hora tudo ia ter que parar, o mundo inteiro, basicamente, né? Sim, com certeza. O mundo inteiro parou e todo mundo teve que ficar em casa. Muitas pessoas pensaram, agora o que vai ser? A igreja tá parada, não sei o que, mas nós somos a igreja. E aí eu entendi que aquilo ali, aquele sangue que eles colocaram nas portas, era exatamente para isso, era uma proteção de Deus, para que quando passasse ali o anjo levando as vidas, mostrasse que... O anjo da morte, né? Que o anjo normal não, né? Quer ver, Dri? Leva, mas não assim. Ali no Salmo 91 diz assim, ó: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. É, exatamente isso. Então, o sangue de Cristo, além dele nos trazer vida, ele também nos traz proteção. É a nossa proteção, a nossa segurança. Porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo e permitimos com que o sangue venha nos lavar nossos pecados para nós sermos purificados através dele, o sangue acaba se tornando a nossa proteção. É como se... E é uma certeza, né? Sim. E é como nos filmes que às vezes tu vê assim, que o cara tem um escudo invisível e tá através dele, que as coisas não atravessam. É o sangue de Cristo, é basicamente nossa proteção. É igual, pra quem vê Star Trek, é aquele escudo que fica por fora, onde eles falam, tá isso, tá aquilo. É exatamente isso, é basicamente isso, é a nossa proteção. E também é um jeito de dizer que nós somos separados por Cristo, né? Nós fomos separados. Aqueles que foram lavados com o sangue de Cristo, esses já estão separados. É a marca da promessa. A marca da promessa. Esses já estão separados dos outros. Então, é isso que eu queria dizer, né? Em Hebreus 9:22 diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver perdão.
E complementando aquilo que o Dri tinha dito, né, que também era uma forma, quando eles colocaram o sangue, era para dizer que ali também já havia tido perdão. Como eu tinha dito antes, eles faziam sacrifício com animais quando eles pecavam. E então, Hebreus 9, 22. E então, quando Jesus veio, ele veio e nos trouxe o perdão na certa. Porque ele sofreu algo que era para nós termos sofrido. Porque, na verdade, o pecado era nosso, não era dele. Jesus era o único puro. E a única pessoa pura foi o que sofreu por nós. Mesmo nós não merecendo. Então, quando diz aqui que sem derramamento de sangue não pode haver perdão, é porque quando nós não temos a Cristo, nós não fomos ainda perdoados, até porque quando a gente não tem a Cristo, a gente não tem nem noção, às vezes, do quão ruim nós conseguimos ser. Por isso que quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente olha para nós e mais a gente vê quanto a gente precisa de perdão. Porque a palavra ela é luz para os nossos olhos. Ela traz a luz aonde há escuridão. O que o Eze botou ali? Que eu não consigo ler. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todos permaneçam no Pai. Amém. É isso aí É mesmo. isso aí. Amém? Então que nós não venhamos nos esquecer de que Jesus ele veio e nos trouxe a vida. E é a vida eterna, não é a vida que nós temos aqui, é uma vida eterna. Nós estamos aqui como passagem, nós não pertencemos a esse lugar, nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais. Nós estamos sofrendo aqui agora nessa carne, mas nós vamos depois para um outro lugar e esses sofrimentos nos trarão um peso de eterna glória em Cristo. Então, nós temos que nos lembrar que, poxa, os próprios discípulos sofreram muito mais do que a gente. Às vezes a gente fica murmurando, meu Deus, não dá para sair de casa. E eles não saíam de casa, às vezes, porque eles eram perseguidos, e ainda assim eles resolviam sair para levar o amor de Cristo. E não é que a gente não deva se guardar, nós temos sim que permanecer em casa, assim como a nossa casa está guardada, que eles trouxeram ali a questão do sangue para o anjo da morte não passar. Nós temos que sim nos resguardar, não esqueçam de lavar bem as mãos, mas nós não podemos esquecer também e agir como se nós fôssemos daqui, porque nós não somos daqui. Nós somos um espírito, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós somos parte dele e temos que nos unir sim como um corpo. Só que a igreja, ela não é um prédio, nós somos a igreja. Nós somos a igreja e nós temos que levar isso a outros também. Amém? Não Alguma podemos coisa? esquecer, né? Mais alguma coisa? Não, só dizer que nós não podemos esquecer que a partir do momento onde aceitamos a Cristo e confessamos a Deus nossos pecados, nossos erros, nós somos remidos pelo sangue, nós Somos somos... justificados. E a partir do momento onde aceitamos a Cristo e Ele nos lava com seu sangue, nós temos a marca da promessa. Podemos esquecer que nós somos diferentes, nós temos que ser diferentes ao meio de tudo isso. Nós temos que ser a luz em meio às trevas. Levar a luz. Exatamente. Nós temos que ser o sal da terra, né? E se o sal não serve para salgar para nada mais, ele serve a não ser para ser pisado por homens. Um homem, uma mulher sem Cristo não é nada, é apenas alguém vivendo o que quer viver, as suas próprias vontades. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter um motivo, nós passamos a ter uma identidade. Porque quando a gente volta para Cristo, ele nos devolve a nossa essência, com o fôlego de vida dele. E então, quando a gente não tem a Cristo, nós somos aquilo que nós queremos ser, nós estamos longe do nosso original. Como eu disse, nós somos espírito, nós não somos carne. E quando a gente passa a viver pela nossa carne, pelas nossas próprias vontades, a gente não está sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, por o verdadeiro propósito que Ele nos colocou aqui, que é para servir a Ele. E quando nós não servimos a Ele, nós não somos nada. Literalmente nada. A gente só é alguém vivendo para nós mesmos. E quando Jesus nos veio e Ele morreu por nós, Ele passou a nos dar mais um motivo ainda para viver. E é isso que eu tenho. Vai falar alguma coisa? Eu tava procurando um versículo aqui. Acho que não vai dar tempo de eu achar. Tem alguma coisa pra colocar? Qual?
Não, é que eu só lembro do... Eu não lembro do versículo em si, mas eu lembro onde ele tá na Bíblia, entendeu? Vamos ver os comentários. Não, mas botou ali, a leitura da Bíblia É. é a solução para uma geração de jovens sem identidade. A leitura da Bíblia é a solução para uma geração de jovens sem identidade, pois a palavra da verdade molda a identidade de Cristo em nós. E é verdade, agora pegando mais para uma questão de identidade, trazendo mais para nós, jovens, a nossa necessidade de hoje em dia é ter uma identidade, né? E então, qualquer coisa que as pessoas veem e elas falam, tu é isso, a gente, nossa, realmente eu sou isso. E todos nós precisamos sim ter uma identidade. O ser humano por si só tem uma necessidade de ter isso. Então, às vezes a gente olha e a gente vê uma frase depressiva, digamos assim, nossa, isso é tão eu. Ou seja, nós mesmos passamos a nos colocar rótulos, fazendo com que a gente venha se parecer menos com Cristo e estar mais longe ainda daquilo que Ele tem para nós. Olha a última coisa que o Pedro botou aí, trancou aí. Tive identidade. Tive Tive a identidade de Cristo de volta. volta. Aleluia, Amém, Pedro, nome de isso Jesus. daí. Sabe que a gente tava sempre orando muito É por verdade. ti, Pedrinho. Tu é uma alegria para nós. Quando a palavra de Deus diz que sempre quando alguém volta para ele há festas no céu, então pode saber que tu é o motivo da alegria no céu. Amém. Né, trazendo dessa parte da identidade que tu falou, é muito natural isso nos jovens que estão lá com seus 13, 14 anos, até uma idade mais avançada, assim, 20 e poucos anos, porque a ciência meio que comprova isso. Bem, não, a ciência comprova que o nosso cérebro está sendo moldado ainda, né? Ele está em formação. Então, basicamente, é do ser humano não saber quem ele é. Ele não moldou a identidade ainda nessa idade. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se aproximando de pessoas e essas pessoas é que vão acabar moldando a nossa identidade. Nós vamos acabar ficando muito parecidas com essas pessoas. A gente vai começar a imitar jeitos, começar a imitar hábitos. Por exemplo... Muitas vezes dá errado. Pois é, exatamente. É aí que a coisa vai pro Tem um Spricopó. ditado que diz, né? Me digas Com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E quer ver um exemplo muito bom? Uma vez, eu sempre andei muito de ônibus com o pai. Então, uma vez a gente foi entrar no ônibus, ele só puxou a carteira e passou no identificador do tri. Como é VT, ele reconhece direto. E aí eu passei a fazer isso, eu faço isso até hoje. Eu não tiro mais o tri de dentro da carteira, eu só aproximo a carteira ali. Então são traços que vão marcando a gente, sabe? E a gente vai se aproximando de pessoas que têm um princípio de autoridade maior que o nosso. E quando a gente não tem nossa identidade moldada, a gente acaba se aproximando de pessoas que nos influenciam a coisas que não... Olha o que eles botou ali, ó. O ponto que vocês abordaram é fortíssimo. A nossa eleição e nossa identidade é testificada pelo sacrifício do Senhor. Eles conseguiu resumir tudo que a gente tá falando. Exatamente. E é verdade, a identidade, ela vem também com o sacrifício de Deus por nós, de Jesus, né? O sangue que ele derramou por só nos dá uma identidade também. E a nossa identidade é que somos filho dele. João 12 diz que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dele. Mas isso quando nós cremos em quem ele é. Amém. E o que define nós, quando nós aceitamos a Cristo, são os pensamentos que ele tem sobre nós. A gente não pode viver nesse mundo como se nós fôssemos dele, sabe? Temos que viver como se nós realmente, porque nós somos sim filhos de Deus. E viver só para ele, porque é isso, quando nós buscamos a ele, todas as outras coisas são acrescentadas, sabe? E hoje em dia existe um vazio nas pessoas, crises existenciais por causa disso, por falta de uma identidade, por falta da cruz, por falta de entender o sacrifício de Cristo por nós naquela cruz, sabe? E então a gente vai se entrando em tribos. Jovem tem muito essa coisa de tribo, feminismo, porque eu sou roqueira, porque eu sou funkeira, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou seja, nós passamos a ser aquilo que nós cremos, o que é totalmente fora daquilo que Jesus nos ensinou. E a identidade que nós temos que ter é a dele. Onde é que tá esse que vocês...
1 Coríntios 2,16 diz que temos que ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Isso. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos que ter a mente de Cristo, ou seja, não é a mente do Gabriel, não é a mente da Amanda, não é a mente do Adriel, mas sim a mente de Cristo. Nós temos que ter os pensamentos dele, buscar as coisas dele. Buscar os Ontem, pensamentos que exatamente, ontem eu li que nós, 16? sobre a substituição de pensamentos, 2,16. 2,16. Sim. Em 1 Coríntios eu li ontem sobre isso. Fortíssimo. Nós temos que ter os pensamentos dele, nós temos que ter aquilo que ele traz para nós. Cadê? Eu não vou conseguir achar agora. Mas enfim, nós temos que buscar as coisas dele e escolher os nossos pensamentos. Nós temos que escolher todos os dias o que Jesus faria e nos colocar no lugar dele. Quando a gente passa a olhar para alguém, ai, nossa, eu não gosto dessa pessoa. Nós não temos essa opção. Nós que nos dominamos como cristãos, nós não temos a opção de julgar alguém. Se nem Jesus, que era Jesus, foi capaz de julgar alguém, por que nós, a nossa sã consciência, ia achar que nós temos esse poder? Quando na verdade nós não temos. Vocês têm alguma coisa para colocar? Por enquanto não. Uma pessoa sem identidade, ela é confusa. A mãe tá falando aqui que uma pessoa sem identidade ela é confusa. Fica buscando em outras coisas. E realmente, E como é que nós buscamos a mente de Cristo? através da palavra, E que Romanos 12. Romanos 12 diz. que nós temos que transformar. Tá até aberto aqui. Romanos 12. O pai perguntou assim, como é que nós buscamos a mente de Cristo? Eu falei que é através da palavra. Né? Agora vamos lá para Romanos. Cadê meu Romanos? Deixa eu achar aqui. Romanos 12. 12, 1. Eu vou ler o 1 e o 2. Eu não tô achando meu Romanos. Eu leio aqui, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente, temos que renovar a nossa mente. Quando a gente começa a ler a Bíblia, é importante muito a gente ler a palavra e conhecer e buscar as escrituras, porque os nossos pensamentos vão começar a ser voltados para isso. E os nossos pensamentos têm que ser voltados para as coisas de Deus. E então, não sei se vocês já perceberam que a maioria dos versículos, quando ele vai falar em alguma coisa sobre transformação, ele traz para uma questão de mente. A nossa mente, a nossa consciência, que é a nossa razão, a nossa psique, que nem o pai fala, né? A gente tem que transformar os nossos pensamentos, porque não tem como a gente querer mudar um sentimento se a gente não começar pelos nossos pensamentos. Se eu não quero mais ter um pensamento de morte, se eu não quero mais ter a vontade da morte, de buscar essas coisas, eu tenho que começar a pensar as coisas da vida e buscar isso. E a palavra de Deus é vida, o sangue de Deus é vida. A gente tem que começar a buscar essas coisas, é uma substituição de pensamentos. Quando a gente começa a buscar Cristo, as outras coisas passam, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, porque nós somos justificados pelo sangue dele. Todas as outras coisas que a gente já passou, todos os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento e a gente passa se tornando uma nova criatura. E quando a gente entende isso realmente, a gente não quer guardar isso para nós, porque é um amor tão grande que a gente passa a sentir. É um vazio que é preenchido de tamanha maneira que a gente vai querer levar para outras pessoas. Poxa, ser livre da depressão, livre da ansiedade, é porque os nossos pensamentos foram substituídos, porque o nosso espírito, ele se deu à luz de novo, ele nasceu, nós nascemos de novo. Jesus disse para Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Aí ele pergunta, como será que eu vou nascer? Eu entrar pro ventre da minha mãe, nascer e entrar lá e sair de novo? Gente, nós temos que nascer no Espírito. Jesus fala que nós temos que nascer no Espírito, na nossa mente. E é através da palavra que nós vamos ser renovados, sabe? Colossenses 3, 1 e 2. Pensai nas coisas que são do alto. É isso que eu tava procurando na minha cabeça. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Diz que nós temos que pensar as coisas do alto e buscar as coisas lá do alto.
E aí o Biá vai pegar botar aqui, aqui. por enquanto eu vou ler o comentário do Eze ali. Gente, não é que Já eu tá só tô focando no Ezequiel, é que é o único que eu tô que tá aparecendo ali toda vez que eu olho. O amor do Senhor nos constrange. E é verdade, quantas vezes eu sou constrangida pelo amor de Cristo. Às vezes eu tô entrando na presença de Deus e a sensação que eu tenho é que eu tô sem roupa. Isso chega a me envergonhar porque ele tá olhando no íntimo da minha alma, porque ele tá olhando pra mim lá de dentro. E isso constrange porque eu sei o quão suja eu fui, o quão suja eu consigo ser sem ele. E isso constrange porque apesar de tudo, ele continua nos amando. A mãe colocou aí nos comentários pra vocês lerem também. Eu vou ler aqui Meu pai agora. escreveu, não fui eu. Foi o pai, Eu vou mas foi no Face da mãe. A Camila disse: o amor constrange e a verdade liberta. Não, é como você apaga. É verdade, não tem uma verdade. Lê aí. Em Colossenses 3, 1 e 2 diz assim, ó, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo será assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Exatamente, nós não somos daqui, nós não temos que estar pensando nisso. Temos sim que nos importar com o coronavírus, nos importar com o que está acontecendo. Só que a gente não pode sofrer como se como se isso nunca fosse passar, como se a gente fosse daqui, como se essas doenças que a gente tem às vezes qualquer doença, elas não são nossas, elas estão no nosso corpo, mas elas não pertencem a nós. A mesma coisa, tipo, Deixa eu só... Em Gálatas 5:25 diz que nós temos que andar e viver em espírito. Né? Basicamente é o que a Amanda disse, nós não somos daqui, nós somos espírito. Então nós temos que andar e viver no espírito. Né? Deus procura os seus adoradores que adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Onde é que diz mesmo, pai, que eu esqueci? João 4, 23. João 4:23. Não. Agora fala. Não, é que é verdade, né? Se nós pensarmos nas coisas da terra, se nós não pensarmos naquilo que é do alto, nós sempre acabamos entrando em desespero. Se parar pra ver as pessoas que estão em desespero aí por causa disso, a partir do momento onde tu tira os olhos de Deus, tu já se perdeu todo, o teu coração já só começa a agir pelos teus sentimentos e não pela razão. Tu começa a te apavorar, tu já não sabe mais o que tu tá fazendo, e quando tu vê, tu já tá perdido no meio de vários sentimentos. Quando o que nós temos que fazer é ser totalmente consciente, nós temos que usar a nossa consciência. Porque nós não vamos estar na presença de Deus só na base do sentimento, porque senão a gente vai ficar naquilo de sempre... A gente vai chegar lá na igreja, vai ter todo aquele pá, quando sair da igreja Emoção, depois vai estar a mesma coisa, tu vai estar só na emoção, tu vai chegar lá aqui, vai dar aquela explosão, quando você vai estar murcho de novo, vai sentir tudo aquilo, mas era exatamente porque tu não entendeu o que estava acontecendo, né? Tu estava só nos teus sentimentos. E é exatamente isso. Olha ali o que o David Viegas colocou. Falou a verdade. Minha esposa não aceitou um câncer. E terça tivemos a resposta de que ela está 100% curada. Deus atendeu Aleluia, a minhas glória a preces. Deus. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. E é isso também, Amém. Deus ele tem que ser glorificado no nosso corpo também. Toda vez que a gente é curado é para honra e glória de Deus. Tudo que a gente faz é para Ele, não é para nós. Quer ver aqui, ó. Diz... Tá procurando um versículo aí também? Tem um versículo que diz que nós somos templo. Exatamente, Nós Deus somos templo opera de Deus. através da nossa consciência, a mãe estava falando ali. E é isso, às vezes a gente acaba, que nem o André falou, se perdendo nos nossos próprios sentimentos, e aí isso é horrível, porque a gente acaba perdendo a nossa consciência, e quando a gente perde a nossa consciência, a gente fica atolado em sentimento e a gente fica cego. O André falou outra coisa ali também, que quando a gente tá na igreja, daí a gente lá, daí tem o louvor, tem o pastor às vezes que grita, tem a pessoa do nosso lado que tá chorando, e aí tudo influencia às vezes no nosso emocional, e a gente acaba achando que é Deus, mas na verdade não, a gente só tá tomando pela emoção. Mas como é que eu vou saber se eu tô tomado pela emoção? Porque a gente vai saber porque alguma coisa sempre muda na gente quando Deus nos toca. Exatamente. Quando Deus vem e nos toca no nosso íntimo, é impossível que a gente continue sempre a mesma coisa, porque ele vai sempre agir na nossa consciência. E às vezes a gente tá na presença de Deus não quer dizer só porque a gente não esteja sentindo que ele não tá ali.
Exatamente. Antes eu ficava muito confusa, porque eu ficava, meu Deus, eu não tô sentindo Deus, faz tempo que eu não sinto Ele, meu Deus, o que eu tô fazendo agora? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí eu ia, pai, me ajuda, não sei o que tá acontecendo, eu acho que eu tô estranha. E não é isso, a gente só tem que saber o norte, a gente tem que saber pra onde a gente tá indo e o que a gente tá fazendo. Porque não quer dizer que só porque a gente não esteja sentindo que ele não esteja operando. Às vezes ele tá operando a nossa consciência e a gente não tá se apercebendo disso, sabe? Talvez ele quer que nós venhamos ter uma fé, porque a fé, na verdade, ela é racional. Em Hebreus 11, é 11, né, que diz 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ela é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E ela é racional, porque tu não tá vendo, mas tu tem certeza porque tu crê num Deus. Né, mano, como o pai sempre diz, né? Falando sobre a questão de, eu não vejo o Espírito Santo se movendo. Porque as pessoas estão tão acostumadas com aquela coisa, aquele esparro, assim, aquela gritaria toda, né? Então, com certeza isso é bom, todo mundo chorando pelos cantos, aquela muito bom, ranheira, abraçando os maravilhoso. irmãos, assim, tudo. Com certeza isso é maravilhoso, mas só que a gente acaba esquecendo que churrasco todo dia faz mal. A gente fica mal acostumado. Tô certo ou tô errado? Churrasco todo dia, E se a a gente gente comer acostuma. muita carne, gente, faz mal, né? Exatamente. Não faz bem pra nossa barriguinha. Né? Então, imagina se fosse todo dia isso, sabe? Mas Deus age de uma maneira sutil também. Deus age de uma maneira toda, como é que eu posso dizer, assim, como se fosse por trás dos panos, assim, sabe? A gente pode não ver, mas Deus está trabalhando nas coisas, né? E não adianta a gente ter um espírito gordo, né? Porque senão, E comer quando ele churrasco todo dia fica gordo. fica daí obeso, a gente acaba tendo algum certo tipo de doença, né, gente? Então, É que também, assim, tudo na medida. muitas vezes já aconteceu comigo, então pode dizer, porque a gente tem que falar as coisas que aconteceram com a gente. Com certeza. Muitas vezes também já aconteceram comigo, e nós estarmos na igreja, a gente olhar pro lado, está o irmão ali, outro A irmão gente se aqui, frustra porque a gente tá lá assim. outro irmão lá na unção no Tchê, no Xarabá aqui, a gente... Amém, Senhor. o que tá Amém. acontecendo, né? Por que a gente não tá sentindo? Só que daí Deus muitas vezes ele quer ver se tu tá se tu tá ali só por causa do sentimento ou se tu tá ali realmente porque tu ama ele e tu tá ali no teu estado de consciência pra buscar ele. Porque é uma escolha. Não apenas pelo sentir. Porque muitas vezes nós estamos lá e nós temos que saber assim, não, Deus pode não estar me fazendo chorar, não pode não estar ali no... É o que o Pedro disse ali, ó. Deus trabalha muitas vezes nos bastidores. Bastidores, é essa palavra que eu tava procurando. Muito obrigado. Muitas vezes a gente tá ali e Deus quer trabalhar com a gente através da nossa consciência, como tu disse. Então, só pelo fato de nós estarmos ali, nós temos que usar nossa consciência para saber que o Espírito Santo está operando naquele lugar e naquele momento e que ele está ali. E não deixar a gente se embalar pelos nossos sentimentos, porque se a gente for pelos nossos sentimentos, se a gente agir através do nosso coração, muitas vezes a gente acaba se perdendo. Exatamente. Nós temos que agir pela nossa consciência. É uma fé sentimental, né? Na verdade, daí a gente acaba ficando nos nossos sentimentos, a gente acha que é fé, daí já dá uma mistura, e aí quando a gente vai ver, a gente já se afundou e nem viu. É. Que é Todo muito mundo fácil a frustrado. gente se perder, né? E se frustrar, porque sentimentos frustram. E a gente tem que estar baseado na escolha, né? E entender aquilo que Deus fez por nós. Ele fez um sacrifício, foi um sacrifício puro, foi um sacrifício santo. E é isso que diz aqui em Romanos 12. Nós temos que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Às vezes o nosso sacrifício vivo pode ser assim, não estou a fim de ir na igreja. Que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Ou às vezes, não estou a fim de ir na igreja. É aí que tem que ir. Aí que a gente tem que Te ir. joga lá. Isso vai estar sendo um sacrifício, porque tu vai estar indo totalmente contra aquilo da tua carne, mas tu tem certeza de que Deus vai fazer. Tu tem certeza de que tu vai lá e que tu pode não sentir a presença dele, mas tu vai sentir que pelo menos tu conseguiu fazer com que aquele teu sacrifício suba como um aroma suave a Deus. Né? Às vezes a gente tá em casa, deitado, e a gente olha assim, hoje é quarta. Né? Não é sempre que a gente tá, hoje é quarta, hoje tem culto! Domingo!
Né? Domingo. Não, às vezes a gente tá assim, hoje é quarta. A gente tem Domingo, não trabalho, dia de dormir, né? Que normalmente as pessoas dormem no domingo. Não, 6 horas tá nós lá na igreja. Não acho que só porque o pai e a mãe são os pastores é que a gente É vai. verdade. Não, é uma escolha nossa. E Muitas vezes Até eu porque a mesmo... gente gosta de morar aqui também, né? É brincadeira, tá, gente? Muitas vezes eu mesmo já fui mal pra igreja, e creio que vocês também, que vocês Bah. são meus irmãos e eu conheço vocês. E muitas vezes eu fui mal pra igreja, só que como Olha, eu disse... Olha, Andrinho, Pai do Senhor, irmã, Deus te abençoe. Muitas vezes eu fui mal pra igreja e eu não me deixei com que meus sentimentos tomassem conta. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse deixado, Deus não teria me usado, me tocado. Porque era sempre assim, ó, os dias onde eu mais tava mal, às vezes que a gente onde eu mais ia pra sente a igreja presença de assim, Deus. tipo, arrastando perna, com o dedo só, puxando e com nenhuma motivação, era nos dias onde eu mais tinha que me sacrificar, onde a gente tinha que fazer um sacrifício maior, ou seja, deixar os meus sentimentos de lado, deixar o meu eu de lado, pra usar minha consciência pra saber que eu tava ali não por causa de mim, mas sim por causa de Deus, né? Não por causa dos meus sentimentos, mas pra adorar a Deus. Então foi as vezes que Deus mais me usava, era quando eu tava mal, e aí eu deixava de lado tudo aquilo, e Deus ia lá e me usava, e daí eu entrava lá e Deus vai lá falar com aquele, eu já tava aqui já, e Fica daí já bem loucão aí era já. onde eu ficava melhor, eu, pá, glória a Deus. E aí isso que a gente tem que fazer, a gente não pode deixar com que os nossos sentimentos tomem conta da que ele gente. nos pare, né? Com que daí, porque daí isso a gente vai estar vivendo uma vida com Deus totalmente emocionada, porque se for dependendo dos nossos sentimentos, a igreja estaria vazia praticamente. Não estou afim hoje. E não pense só porque a gente é filho de pastor, que às vezes a gente não quer ir. Não é que a gente não quer, porque às vezes a gente tá cansado, nós somos seres humanos, somos pessoas que a gente cansa, somos seres humaninhos. Ser humano, A gente cansa, a gente tem as nossas batalhas, as nossas lutas, assim como vocês. Mas a gente tem que entender que nós não temos a opção de parar. Se o mundo espiritual não para, a gente também não pode parar. O reino de Deus é daqueles que se esforçam e o tomam com violência. Nós não podemos parar, porque as guerras estão aí. A guerra no mundo espiritual está aí. A nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim como os principados e potestades e os dominadores do mal. E nós não temos que parar, nós não temos tempo para ficar nos lamentando com as nossas feridas, nos lambendo. Nós temos que dar continuidade àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Quer botar mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Não? Quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei tudo. Acho que devemos guardar nosso coração perante toda essa situação, porque se pararmos para ver, só aconteceu tudo, de dar todo o pavor das pessoas se apavorarem, se assustarem, todo aquele negócio que foi no começo. Se tu for ver agora, tá muito menor agora a questão das pessoas tá jogando várias coisas. No começo foi um susto para todo mundo se apavorou. Por quê? Porque todo mundo se deixou abalar pelos seus sentimentos. Ninguém usou a razão, não, isso daí nós temos que nos prevenir, é só todo mundo ficar em casa, se resguardar. Não, todo mundo começou, agora já era, todo mundo vai morrer, acabou. Apocalipse. Acabou o mundo, vamos lá comprar papel higiênico, porque é isso que faz no final do mundo, comprar papel higiênico. O papel higiênico vai nos no salvar mercado, dos papel vírus. higiênico. 700 rolos de papel. Eu vou no mercado agora comprar o mercado eu pergunto inteiro. pra vocês, como é que eu vou explicar pros meus filhos que numa pandemia de coronavírus, que é um Tem que comprar vírus, papel higiênico. o pessoal saiu e ficou enlouquecido. A comprar papel higiênico. Fiquem em casa. O que tu não pensou? Não, vamos pro mercado. Vamos Vamos comprar papel fazer higiênico. rancho agora. Não, porque não podemos sair de casa agora. Papel higiênico tá em falta. Comprar fardo e é isso. E porque aí o pessoal foi pelo sentimento de ficar sem papel higiênico. Ninguém usou a consciência. Aqui temos jornal em casa. Amém, mas é isso, gente. O mundo espiritual não para, a gente não tem tempo pra ficar parando por causa de um coronavírus. Álcool isso aí. gel tá aí, se não tem álcool gel, tem água e sabão. Se não tiver, o vizinho tem, pede que vai dar tudo certo. Se não tiver E vizinho, olha que Deus te guarde. a gente, exatamente, acima de Deus nós temos tudo e Ele pra nos proteger. O mundo espiritual não para, é uma guerra constante. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós fomos limpos e justificados pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, um sangue puro. Então não tem por que a gente ficar se lamentando com as nossas feridas, porque o mundo espiritual tá aí. É uma eterna
guerra. Amém. Amém. Então acho que então esse que é isso, né, meus irmãos? Amém. Sim. Meus irmãos, Oremos. Oremos ao Senhor. Amém. Amém. Começar orando e depois vocês oram para terminar também. Sim, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, para que tu guarde, Senhor, a lar de cada um dos teus filhos, que tu guarde, Senhor, o coração deles, Senhor, colocando a tua palavra, Senhor, de que tu veio, Senhor, e que tu nos justificou, que as coisas velhas já passaram, Senhor, e tudo se faz novo em ti, Pai. Sim, Senhor. Porque tu és um Deus de promessa, tu és um Deus que guarda aqueles que te servem, Senhor. Porque tu mesmo disse, Senhor, que tu já não nos chama, que já nos chamas de amigos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos entender para que fomos chamados, Senhor, para te servir, para te honrar, que o nosso corpo não é para impureza, que o nosso corpo não é para os nossos próprios sentimentos, mas que ele é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem invadir a casa de cada pessoa, Senhor, levando o teu amor, o teu conforto, Senhor, para aqueles que estão ansiosos, estão sem esperança, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua vontade venha prevalecer, que a tua vontade venha ser feita e não a nossa, Senhor. Te pedimos por um coração puro igual ao teu, Senhor, e tranquilo, porque tu mesmo disse, Senhor, que a tua paz tu nos deixaria, Senhor. Tu nos colocou numa condição assim, Senhor, igual à tua de paz, Senhor. A paz que excede todo o entendimento, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em Colossenses 3,16, Pai, diz que nós somos templo do Teu Espírito, Senhor Deus. Pai, queremos fazer jus a esse versículo, Pai. Sermos templos perfeitos, Pai. Verdade, Senhor. Pai, nós queremos agir pela Tua razão, Pai. E não mais por aquilo que nós sentimos, Pai. Age nas nossas vidas, Pai. Derrama o Teu sangue sobre nós, Pai. Limpando-nos, Senhor Deus, de todo pecado e nos guardando, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, te pedimos por uma mente limpa, Senhor, que venha trabalhar em nossas consciências, Pai. Senhor, que como nós falamos aqui hoje, Senhor, que o Senhor venha nos proteger com o Teu sangue, Senhor. Venha nos trazer vida através do Teu sangue, Senhor. Senhor, e que nesta noite todos possam deitar em suas camas e possam, conforme vão dormindo, o Senhor vai agindo na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que essa palavra penetre no coração de cada um ainda, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que vai de encontro, Senhor, com cada um. Levanta a Tua paz, Senhor. Levando o Teu aconchego, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Desejamos também, Pai, uma boa noite a todos, Deus. Te pedimos, guardar cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Então é isso, gente. Boa madrugada a todos. Boa madrugada a todos. Guardem essa palavra, que o sangue de Cristo já nos justificou, e só Ele para nos guardar e nos livrar de todo esse mal. Que nós não somos daqui, nós somos seres espirituais que estamos aqui para escolher a Deus todos os dias. Então que venhamos fazer a diferença, e agora usando a hashtag da mãe, juntos somos mais. Boa madrugada. Não esqueçam que amanhã tem a live às 8, depois o pastor Marrone entra às 10, é isso, Pai? Não, o certo é às 8 e às 3 da manhã. Tá, então é às 8 e às 3 da manhã. Até mais. Não, pera, não conclui. Amanhã o pastor Marrone entra às 20 horas, tá? Amanhã com o pastor Marrone às 8 horas. E aqui, em Salmos 4:8, para você dormir bem. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Amém. Uma boa noite a todos. Nos vemos na Nicole. próxima. Beijo, Nicole.